Olá, amigo internauta. Então, eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo novamente a minha querida Marcela Pássaro. Oi, Fred, tudo bom? A menina que voa alto, voa longe e enxerga tudo, né, Marcela? É a águia, né? O arquétipo da águia, é assim. Pois é. E a Marcela que esteve com a gente falando sobre os relacionamentos da nova era, que foi um papo bem agradável, bem bacana. Hoje está aqui para a gente falar um pouco mais sobre a conjunção de 2020, né, Marcela? A conjunção de 2020. O que seria essa conjunção? O que vai envolver? Como é que as pessoas podem se preparar e como é que elas podem se potencializar em cima disso? Isso é uma coisa importante. Na astrologia, a gente tem... Quando a gente nasce, a gente tem um mapa natal, que é um resultado de uma causa passada. E cada ano a gente tem, então, trânsitos, né? Que, na verdade, os trânsitos são correspondentes às energias que estão no momento e às revoluções solares. Basicamente, é claro que existem mais recursos. E eu sempre falo que os trânsitos são as escovinhas daquilo que a gente condensou dentro da gente, daquilo que a gente carregou. Então, os trânsitos, então você pode ver, às vezes existem trânsitos que acontece um acontecimento que faz você às vezes chorar, faz você às vezes abrir mão daquele relacionamento, abrir mão daquele lugar onde você mora, vai acontecendo. Para que você possa, então, desarmar seu coração e viver na vida. Porque vida é movimentação. Sim, vida é movimento. Isso, vida é. A gente tem que entender que a luz só precisa do polo positivo e do negativo. Então, para que haja essa mágica, né? Porque é uma magia isso, tudo é uma magia. Exato. A gente precisa, então, dessas escovinhas que eu gosto de chamar que são os trânsitos, né? E o que acontece? A gente está com um trânsito super forte, já que já é uma preparação. Tudo é uma preparação. É que nem quando você vai pro jogo de futebol, você tem um treino. Quem tá mais espertinho já treina antes, né? Sim, Quem não tá, vai ter que ser no susto. Então, o que acontece? Em 2020, também em 2020 2 mais 2 é 4, né? Pois é, então. E o 4 é o equilíbrio, é o chakra cardíaco, né? Uma coisa que é interessante, né, que eu trago a minha percepção, para que a gente possa entrar nos 22 arcanos maiores, que são os mistérios, que já fala dessa questão de entrar em Shambhala, de conhecer o Sol Central, o Melquisedeque, a gente primeiro tem que vencer os 56 arcanos menores. Que é uma odisseia, né? Que é uma odisseia. Que os 56 arcanos menores, a gente tem o quê? Os 4 elementos. Você vê como é a astrologia também? Tudo dentro que a dos gente, 4. Né? Porque são os naipes do baralho que a gente tem. Que são 14, 14, 14. Porque, na verdade, assim, quando a gente acende as 12 pétalas, se surge mais 2 pétalas, isso ainda é uma coisa muito oculta de ser falada, né? Que são, na verdade, os 14 pedaços de Osíris, né? Então, ou seja, é uma questão de algo que aconteceu lá atrás e que a gente tem que o quê? Reviver e resgatar para que a gente possa equilibrar. Porque tem essa questão, por que tem o eixo da Terra foi modificado? Porque a gente saiu da polaridade. E aí, por isso que se cria as 4 estações, por isso que se cria... Os 4 temperamentos. Isso, os 4 temperamentos, tudo por conta disso. E aí, uma coisa que é interessante é que os 56 arcanos, ele é 5 mais 6, que dá 11, que é a força. E que 1 mais 1 dá 2, que é a polaridade. Então, ou seja, é a consciência que equilibra, né? Ou seja, esses instintos, né? Que é os instintos animais, para que a gente possa adentrar nos 22 arcanos maiores, que no caso 2 mais 2 é 4, e aí a gente acessa o nosso coração, que é o equilibrante, porque é equilibrante, né? Você tem 3 chakras superiores e 3 inferiores. E é o que fica no meio, né? E ele que fica no meio. Ô Marcelo, e como é que é o preparo do ser humano nessa bagunça que tá aí para 2020? Então, a gente já tá com Plutão em Capricórnio, né? O Plutão em Capricórnio já tá vindo desde 2008. E o que é o Plutão, gente? O Plutão, ele é o planeta mais distante que a gente tem, foi o último a ser descoberto. Por quê? Por conta da tecnologia. Então, uma coisa que é interessante também para vocês entenderem e colocarem a astrologia na prática de vocês. A gente consegue enxergar Plutão a olho nu? Não, porque a gente não enxerga dentro. A gente só consegue enxergar o que está no céu, entre aspas, o que a gente consegue enxergar dentro. Quando o Buda se iluminou, ele falou que a quantidade de estrelas que existiam no céu é muito maior do que o que ele conhecia. Então, isso é uma coisa bem interessante. E o que isso pode nos dizer? Pode dizer que através do tempo, através da tecnologia, a gente pode encontrar novos planetas? Pode. Nada é definido. Interessante, mas então quer dizer que a descoberta interior está ligada à descoberta Sim, exterior,
Que coisa louca, não parece que não tem nenhuma ligação, mas tem então. Toda ligação, toda ligação. Então, exemplo assim, para vocês entenderem, o sol. O sol, na astrologia, a gente fala que é o arquétipo da generosidade, é o brilho, a luz própria. Se a gente for pensar nesse sol que a gente vê, que é o físico, né? Ele emite os raios dele para qualquer pessoa, seja pobre, mulher, de graça. Porque é o que ele brilha dentro dele. Uma coisa que é interessante, que é um vídeo que eu fiz, é o quanto você brilhou no dia de hoje. Que legal. Você só pode, isso aí é via de regra, gente, você só pode doar para o outro aquilo que já está claro dentro de você, aquilo que já está iluminado dentro de você. Isso é verdade, Marcela, muito bem colocado. Você nunca pode doar algo que você não sabe. Até porque não tem também para doar. Não tem. Né? Não está construído dentro de você, né? Não está construído. Porque o que acontece? Se eu por acaso dou algo que está meio em bamba, você cai. É verdade, você não se sustenta. Não está pronto dentro de você. Não está pronto. Inclusive, isso é bom fazer um paralelo com relação à própria doação entre as famílias, né? Porque, por exemplo, a mãe e o pai só podem dar aquilo que também tiveram. Isso. Que construíram, né, para o outro, né? Você sabe como eu gosto de falar? Você, antes de reencarnar, você estava numa vibração da percepção do seu masculino e feminino, ou seja, da percepção que você tinha de Deus. Então o que acontece? Você vai encarnar numa família que tem a mesma percepção de masculino e feminino ou de Deus. Então, exemplo assim, se você tem uma percepção de que Deus é religião, se você é uma pessoa muito fanática, você vai cair num fanatismo, você vai cair numa família fanática. Extremista, né? Extremista. Então, tudo é a percepção que você tem de clareza nas coisas. E claro é luz, então você tem a percepção de Deus ou não. Ô Marcela, então isso também te induz lá em cima a falar, bom, você precisa disso então. Sim. Aí, você cai naquela família lá, para você trabalhar esse aspecto. Não, porque na verdade assim, como a gente vem pra cá e a gente tem a gente tem uma cegueira, né? Então a gente só enxerga o quê? 5% de luz, 5, 6%, né, de luz. Então, para que a gente possa nos ver, eu preciso do espelhamento através da minha família. Então, Marcela, mas eu acho que é bem essa questão, né, de você se exibir isso na constelação das pessoas, tipo, tem que honrar o pai e a mãe, porque ela é fruto de tudo aquilo que você hoje construiu na tua vida, isso. Né? Te passaram tudo isso. Te passaram tudo isso. Porque, na verdade, aí qual que é a grande questão que as pessoas veem? Elas honram pai e mãe, mas elas não sublimam o pai. Elas não vão além do que o pai e a mãe te dão. Esse ir além é já trazer um pouco de luz para a terra. Eu tenho que ir além do que o meu pai e minha mãe construíram. Por isso que a gente vê as gerações mais, em tese, melhores que, não é? De incapacidade, de inteligência, não tem isso? Sim, vão dando um upgrade, né? Isso. E o que acontece, que é uma questão interessante do vídeo que a gente falou sobre relacionamentos. A gente tem que atrair, na verdade, egos mais equilibrados. A gente só vai atrair egos mais equilibrados se o casal estiver mais equilibrado. Então, é uma consequência da coisa da outra, É uma consequência. Né? Então, se seu pai e sua mãe estão desequilibrados, você, consequentemente, também está no desequilíbrio. E como é que você consegue perceber isso e dar um jeito? Por exemplo, você vê através dos mapas? A gente vê através de um mapa. O mapa astral está no corpo. Como é que você vê, então? O mapa astral está no rosto, está na mão. Está em tudo. Por exemplo, no rosto. Essa abordagem, é pessoal. É pessoal, Mas assim, a gente sabe que a quirologia e a astrologia, elas andam juntas. Outra questão que é interessante é o exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa, ela tem as pernas, né? Então a gente sabe que as coxas são governadas por Sagitário. Aí a gente consegue ver, olha que interessante isso. A gente consegue ver que, na verdade, a gente tem que olhar e mostrar o nosso tônus muscular. O que acontece? Sabe aquela imagem do Da Vinci? Sim. É aquela imagem da imagem e semelhança do que aonde a gente tem que chegar. O que acontece? Quando a gente não está muito bem desenvolvida, mas dentro de mim, energia de Sagitário, que é a sabedoria, eu também não desenvolvo a minha perna. Eu não desenvolvo a minha coxa. Que interessante. E olha que interessante que eu na verdade, através das minhas percepções, quando eu não desenvolvo aquilo que tinha que me dar firmeza e me sustentar, eu crio uma camada de gordura, porque a gordura me protege do externo. Porque
porque ainda não tá. E isso é uma coisa bem importante da gente compreender. Então, exemplo assim, quando eu vejo uma pessoa, por que só naquela parte do corpo tem gordura, aquela parte não? Você vê que tem essas questões de diferença no corpo. Porque existe ainda uma questão de que você está se protegendo de algo que você não quer trabalhar e enxergar dentro de você. Você deve ter visto isso na linguagem do corpo, assim como a Cristina Carillo também fala, né? Mas, por exemplo, e quem vai pra academia e enrijece demais uma parte do corpo? Por exemplo, tem mulheres que ficam porque até projeta feias. pra fora, né? Ela projeta o masculino fora, né? Então, tem mulheres que ficam até feias demais nesse aspecto. Que fala, É a mesma coisa. A gente está vivendo uma era onde a gente está vendo essa questão de que os homens estão mais afeminados, mulheres estão mais masculinizadas. Uma coisa que é interessante, que é uma percepção que eu tenho, que é o seguinte: a nossa intenção, gente, é a gente ser individuais. De todo mundo é ganhar a sua individualidade. O que acontece? Se eu não faço esse trabalho dentro de mim e saio da massa, saio do inconsciente coletivo e saio de cima do muro e falo, não acho. Porque quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai ficando mais sozinho. Sim, porque você vai tendo mais atitude, mais autenticidade. O que acontece que eu vejo? As pessoas elas estão projetando pra fora. O que é? Eu corto o meu cabelo X, eu me transformo em mulher, não é isso? Eu sou mulher, me transformo em homem, ponho piercing aqui, modifico tudo. Para o quê? Mostrar para as pessoas que eu sou diferente. É uma coisa meio tribal, né? Mas o que acontece? Na hora que a pessoa abre a boca, ela fala a mesma coisa que todo mundo. Então eu falo assim, você quer saber como realmente uma pessoa ela é diferente ou não? Põe todo mundo pelado, um do lado do outro. Tira todos os acessórios, porque isso aqui é acessório, gente. Isso aqui é acessório. Tira todos os acessórios e pede para que a pessoa traga realmente algo de sábio. O que é sabedoria, gente? Trazer aqui a astrologia. Eu sempre falo que a gente tem que integrar os eixos astrológicos. Inclusive, esse desnudar não é, já no caso não é físico, porque a sabedoria ele é intuitivo, é outro nível, né? Esse desnudar é isso. Esse desnudar é eu tirar os meus condicionamentos. Eu tirar os meus condicionamentos. Então, o que acontece? Você tem que só que para as pessoas perceberem isso, tira o que você está se apoiando, se é num acessório. Ela está projetando num acessório. Tira isso. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou diferente porque eu tenho um piercing no meio da língua. Tira esse piercing, eu quero ver se você é diferente ou não. E aí? Não é. É verdade. Ou então pinta o cabelo de azul, de vermelho, de preto. Porque na verdade as pessoas... Que na verdade a gente quer ser diferente, né? A gente quer ser diferente, mas a diferença tá na minha capacidade de acessar a minha estrela, de acessar realmente o meu real porto seguro, né? Que é a minha individualidade, que é a minha sabedoria. Ô Marcelo, de onde vem esse teu conhecimento, essas tuas histórias? De onde vem? Você sabe de onde vem, né? Olha, eu creio que a gente tem vários despertar, né? Eu falo que a gente ainda não é desperto, a gente tá despertando, né? Primeiro a gente tem que despertar pro corpo, tem que trabalhar corpo, gente, consciência corporal. Eu vejo que muita gente não tá encarnada e você vê, as pessoas se batem. Elas não têm, porque é um veículo, né? A gente tem que saber conduzir esse veículo, então tem que encarnar no corpo, tem que mexer no corpo, tem muitos bloqueios energéticos no corpo, tem que trabalhar a alma, a gente tá despertando pra alma. Porque, na verdade, a alma é a conexão, né? Entre corpo e espírito. Então, a alma, ela foi muito machucada aí na Matrix. É ainda, né? Ainda, né? Ainda ela é. Mas para que a gente possa despertar. Então, eu tive... trancos e barrancos, senão não vai, né? Trancos e barrancos, né? Então, eu tive várias etapas da minha vida de despertamento, mas eu falo que na astrologia mostra, então, exemplo, assim, na constelação familiar. Às vezes a família nega a tristeza. Tem gente que nega a tristeza e fica com aquela cara de som, mas por dentro tá triste. E aí eu vim com muito essa coisa de viver a tristeza. Então foi uma época que eu tive que viver a depressão. Não entendia por quê, mas eu tinha que manifestá-la pra fora. Externá-la pra fora pra todo mundo ver a depressão. Agora vocês enxergam que vocês não estão querendo ver dentro de vocês? E aí eu vivi isso por muito tempo e nessa época eu comecei a ouvir músicas, a compor. Músicas universais e até... E assim, gente, a cada dia a gente encontra um pedaço nosso, que é nosso por direito. E a gente tem que o quê? Afirmar isso, ter autoridade e responsabilidade, né? De como a gente vai passar isso pras pessoas. Então, mas em que fonte que é essa? De onde você bebeu? Então, a gente tem... a gente tem algumas coisas, mas é uma questão assim, a gente traz no nome segredos. Porque pra gente voltar, a gente tem charadas. A astrologia é uma charada. Você é uma charada. E a gente tem um tempo pra decodificar aquilo. Então tudo é uma decodificação.
E essa questão de decodificação não acontece, claro, numa vida, ela já vem de outras vidas. Então, assim, já passei em vidas passadas em Tibete, então eu já venho vindo com essa... Que até hoje é claro para você isso. É claro. Não é uma coisa nova, você já percebe... Não é. Você consegue, pô, eu consigo retomar esse meu estudo, meu conhecimento, papapá, isso nessa vida você lidou bem com isso, né? Eu, na verdade, eu acabei entendendo e compreendendo que tudo é uma decodificação e que eu ia ser uma grande decodificadora de códigos, de linguagens. Ah, é? Que interessante. De compreender. E isso é uma questão, assim, que é como se fosse um hardware, porque você... Antenado pra lá e pra cá. É uma questão de você estar... É assim, a espiritualidade, ela aciona quem tá ligado, quem tá vigiante e quem tá aberto para isso. Então a espiritualidade, não é que ela te usa, mas ela apoia o trabalho dela, né? Porque na verdade a obra, eu falo que o céu tem que se manifestar na terra, né? Então assim, a gente tem que ver o paraíso de novo. A gente tem que espiritualizar a matéria para sublimar ela. Então, mas você não acha que a gente está num processo muito, muito lento ainda de tudo isso? Quer dizer, então, nessa conjunção de 2020 vai dar um choquezinho. Vai dar uma pulgada aí. Vai dar uma pulgada. Porque Urano já está em Touro. Plutão em Capricórnio tudo aquilo que a gente estruturou, naquilo que é falso, vai cair. Para regenerar aquilo. Então, assim, os governos, a política. Já estamos aí percebendo. Tudo aquilo que está cristalizado e não funciona, vai cair. Vai cair. E a conjunção de 2020, porque o que acontece? Vai acontecer, eu gosto sempre de trazer história para explicar a astrologia. Vai acontecer um grande clã, assim. Então os grandes, os mestres vão se encontrar. Ah, é? Vão se encontrar lá em Capricórnio. E Capricórnio é a morada de Deus, é a morada dos deuses. Então o que acontece? A gente tem Saturno, a grande conjunção fala de Saturno e Júpiter juntos. E aí olha que interessante, pra vocês entenderem. A gente tem Júpiter que rege aqui, né? Chakra da coroa. E Saturno rege a sexualidade. O que acontece? Para que a gente possa chegar no êxtase espiritual, eu tenho que ter responsabilidade da minha sexualidade. Sim, claro. E maturidade. E aí o que acontece? As pessoas têm medo. Por que tem medo? Por que o medo ele é importante, ele protege? Porque você não sabe o que você vai fazer com isso. Porque é muita energia. Você pode movimentar o mundo fazendo isso. Mas é mesmo, né? E aí esses dois vão estar juntos. Então quando os dois estão juntos, é um equilíbrio de forças. É um equilíbrio assim, porque Júpiter expande, né, a consciência, Saturno restringe, então eles vão chegar perto de Plutão. Então, tudo aquilo que não tiver na lei, aí é lei, porque é lei, a lei tá unida. Plutão vem e tira. Plutão é aquele que desmascara tudo, sabe? Ele tira tudo que tá no submundo e joga pra... Teve uma questão muito interessante, a gente tá agora com Júpiter em Escorpião. Então, muitos escândalos de sexualidade estão colocando pra fora. Tudo aquilo que é de podridão, a gente vai vir. Então você pode do nada ter muita espinha, diarreia, o processo do corpo tá expurgando. Então escândalos que teve no cinema, de pedofilia, teve agora questões de guru que foram de assédio sexual. Então a gente não consegue mais sustentar a máscara. É isso que é a nas questão. igrejas, né? Na igreja católica, né? Então tá colocando tudo pra fora e Urano tá lá em Touro e Urano ele é a individualidade. Urano ele é a eletricidade. E o que acontece? O que faz a gente ter eletricidade? O que faz a gente ter... É a alma. A alma ela tem que estar fluídica pra isso, tem que estar no corpo fluídico. E a gente tá muito tenso. E tá lá em Touro. E Touro são os valores, são os recursos. Então o que acontece? Por que tem uma desigualdade social muito grande? Porque tem uns que tem muito, né? E não querem distribuir. Então Urano vai fazer você o quê? Distribuir. A gente não consegue entender só talvez a lei dentro do porquê dela. Consegue dizer por que existe um Maduro nessa história toda ainda hoje. Porque ele realmente consegue deixar o país numa lástima só, né? Num caos total. Né? Porque na verdade... Mas talvez seja um potencial para despertar todo mundo também, né? Sim, claro, é um algoz. Os algozes, a gente tem a questão do opressor, do oprimido, o algoz da vítima. E esse é o desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu projeto a minha força no outro, e eu falo assim, que isso é uma coisa que acontece bastante se você andar em ônibus, metrô. Eu espero que aquele governante faça as coisas acontecer. Você está projetando o que você precisa fazer. Então, o que acontece quando eu jogo a minha força para ele ganha força, ele não é do tamanho que ele é. Não, sim, mas, por exemplo, cabe a cada governador ter essa força para fazer o que nós precisamos que seja feito, né? Por isso que a gente elege esse cara. Sim. Mas eu estou dizendo, o cara que elegeu Maduro, por exemplo, na Venezuela,
Ele não espera que coma carne podre para conseguir sobreviver amanhã. Mas Mas, no entanto, ele está fazendo isso. Sim, mas é a força do... Na verdade, esses governantes, eles estão, como eu falei, né? Plutão, a gente tá com Saturno lá, eles estão caindo. Então o que acontece? Talvez em 2020 já caia também. Então o que acontece? Pra eles não caírem, eles vão usar toda a força que eles têm. Eles vão fazer o mal, porque eles não querem perder o poder. Eles não querem perder o poder. Então o que acontece? Eles vão fazer do jeito que... E aí vai confrontar com a força do povo. Se o povo não se une, ele vai usar mais força ainda, ele vai continuar mais ainda, porque eles sabem que não dá mais. A internet hoje, gente, ela revela, não dá mais pra gente sustentar aquilo que a gente não é. É verdade que a internet tem de tudo, né, Marcela? A gente tem um registro acástico em esboço totalmente colocado na internet aí, né? Porque tem tudo, tem verdade, tem as mentiras, tem os potenciais, tem a... Você pode usar aquilo que você tem de informação a seu favor, não contra. E também, mas o difícil é quem não tem informação, buscar uma informação que é fake também. Se alimentar daquilo. Se alimentar daquilo, né? Mas a vida é que nem você entrar numa livraria e achar que lá tudo tem conhecimento. Não. Aí é ter paciência. Quando você entra numa livraria, gente, até o próprio sebo, você tem que folhear. Você tem que ver, ler o conteúdo. A gente já vai pela capa, já vai pela aparência. E o que as empresas mais fazem hoje? Elas investem na capa. Exatamente, a capa no slogan. Então, assim, o livro não tem nada de conteúdo, mas eles investem na aparência externa, que é a mesma coisa que as pessoas fazem. O que mais elas investem? No seu corpo físico externamente, sem alinhar. Não estou dizendo que você tem que se largar. Não, é o equilíbrio dos dois. É que, na verdade, você está vendo que a gente está num culto ao grande marketing, mesmo sendo sem conteúdo nenhum, né? É um culto a essa ideia da venda, né, do produto, né? E o produto, hoje, então, as academias fazem muito isso, né? Mantém você em forma, mas as pessoas extrapolam muito esse limite também, né? Do bem-estar, né? Porque na verdade é tudo um equilíbrio, né? Você não pode só hipertrofiar o seu corpo físico se você tem uma preguiça mental. Se você é preguiçoso mental. Mesma coisa, não adianta você saber tudo se seu corpo tá acabado. Como é que você vai sustentar um trabalho? Exatamente. Como é que você vai como é que você vai continuar? Porque tem que ser o equilíbrio de tudo. Aquela história, Marcela, nós temos um carro. O carro é composto do quê? Ele tem que rodar, tem que ter roda, mas para ele puxar, para as rodas funcionar, tem que ter motor. Conjunto, nós estamos assim. Um conjunto. O motor, as rodas, né? A mente é o coração dessa história toda que vai te mostra o objetivo, aonde você quer chegar e tal. Quer dizer, você é uma grande máquina em construção. Sim. E a gente está vendo que as pessoas estão deixando essa máquina também esquecida, né? Mas eu vejo também que tem um movimento interessante, Marcelo. Não sei como é que você está vendo isso, mas, por exemplo, existem muitas linhas de terapias acontecendo ao mesmo tempo, e com muita intensidade, e com verdades. Por exemplo, você vê a constelação familiar vindo aí, a psicoterapia reencarnacionista que eu entrevistei umas semanas atrás aqui. Você vê que tem muitas pessoas fazendo trabalhos maravilhosos de reconstrução do ser humano, de descoberta, né, de starts e tal. Então a gente vê que existe um movimento forte também nesse aspecto, só que a mídia não potencializa isso. A mídia potencializa o quê, né? E você também, por outro lado, é curiosa, porque você também tem uns despertares diferentes, que não teve uma escola iniciática que te fez isso, né? Sim, você acabou... É que, na verdade, a gente tem que ser autodidata. Então, você defende essa ideia, né? A gente tem que ser autodidata. É claro que hoje eu gosto muito da Blavatsky. Ela fala determinadas coisas que eu gosto muito, que ela fala até sobre essas questões de terapia. Porque hoje em dia tá assim, né? Cada dia pipoca uma coisa nova. Exatamente. E é a mesma coisa que a gente falou dos livros, gente. É a mesma analogia. Não é porque é uma terapia holística que ela verdadeiramente é holística. Então, ou seja, a astrologia, ela é milenar. A astrologia é da Atlântida. Ela não é daqui, é da quinta dimensão a astrologia. Porque a astrologia é astros, logos. Estudar a mim mesmo, porque você é uma projeção dos planetas. E olha isso, a gente acaba... É o macro dentro do micro, né? Isso, é macro. Então, ou seja, e na astrologia a gente cura, você pode ser o seu próprio médico. Mas se você ainda projeta o cuidado para o outro, você vai cair sempre... Eu já passei, Fred, quando a gente começa a despertar, a gente fica meio desesperado. E a gente vai em qualquer lugar. Já fui em lugares assim que já gastei uma grana.
E a pessoa que quando você tá com uma confusão mental, emocional, você cai em qualquer coisa. É um erro, é um grande risco, né? É um grande risco. É um erro. E eu falo isso pra vocês. Então, tomar cuidado com algumas linhas aí, porque porque, gente, hoje é muito fácil você falar assim, olha, eu faço isso e a sua vida muda. Eu sempre gosto de dizer que a diferença do mestre e do discípulo é o esforço. O que eu mostro, eu trago clareza. O que eu mostro pra pessoa é o seguinte: a gente achou sua crença. Agora você vai ter que fazer um esforço pra vibrar ao contrário. Ou seja, você vai ter que criar um novo hábito. Porque o hábito que você está vivendo não está te trazendo equilíbrio. E na astrologia é isso. O que a gente vê? Casa 1, casa 4, casa 7. Casa 1 é minha ação, a casa 4 é meu karma, que eu tô dependente, a casa 7 é o equilíbrio. Qual que é a minha ação que pega o meu karma? Na casa 6, qual é o meu novo hábito para equilibrar? Então eu tenho que ter um novo hábito. Gente, então não existe essa coisa assim, ó. Chego em você. Só se realmente a pessoa é um deus, é um iluminado. Se você tá perto de um deus iluminado, Aí é então diferente, aí é diferente. Ele te cura mesmo. Mas, gente, vamos dizer que não é todo mundo que tá nesse nível, né? E essas pessoas não fazem isso, né? Não estão aí. As pessoas estão mais recolhidas mesmo. Porque elas têm ela tem uma energia que ela não vai vender. Ela doa, porque ela já é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí o que acontece? Se a gente não tá nesse patamar, a melhor coisa que eu faço é eu não ser dependente. É eu saber que tem locais que a gente pode ter, tem terapias e tal, mas eu saber assim, o que eu posso fazer pra mim, por hoje, sabe? Então, Criar esse hábito mesmo. Marcelinha, é interessante porque assim, a gente não consegue definir um ser maior que a gente. A gente tem um limite de identificar alguém que é da mesma proporção para baixo. Porque a gente não tem elementos para isso. A gente consegue identificar alguém acima. Não. Quando a gente reconhece, assim, nossa, essa é humildade. Não, essa pessoa, eu abaixo mesmo, porque eu não tenho esse hábito. Não, tô dizendo, a visão que a pessoa passa para você, na linguagem dela, você talvez não alcance, porque o teu limite é dentro de um estágio, que o alcance que essa pessoa está, ou que esse ser está, é superior. Então, é limitante para você. É hierarquia. Então, a tua visão também é limitante nesse aspecto. A não ser que você vá galgando e chegue naquele nível também, aí você entende o que ele quis dizer. Sim. Aonde ele quis alcançar. Agora eu entendi, né? É verdade? Até por isso é legal você ver no livro. Sim. Você lê o livro hoje, com seus 15 anos. Aí você pega o mesmo livro e você lê aos seus 20. Sim. Lê aos seus 25, ele é um livro diferente em cada momento seu. Cada momento, porque tá ampliando sua consciência. Não é verdade? E vai assim até o final da sua vida. É que nem a mesma coisa, a gente fala que a casa 10 da astrologia é o topo da montanha. E que todo mundo tá subindo a montanha. Tem gente que tá subindo montanha errada, tem gente que tá no começo. Tem gente que já foi rolando lá de cima pra baixo muitas vezes. Tem gente que caiu. E olha que interessante como é essa questão, né? Então, todo momento a gente é mestre e aluno. E a gente tem que saber isso, porque, exemplo, tem gente que tá lá mais em cima, tem gente que mais tá embaixo, e você tá no meio e você tem que subir, ao mesmo tempo você também tem que fazer o papel de mestre para quem tá embaixo, quem tá embaixo tem que reconhecer quem ainda não tá lá em cima, e aí a gente tem que sempre criar essa questão. Então, eu vejo que a gente também tem que fazer um baita de um esforço, assim, né? Não dá pra eu colocar a responsabilidade no outro, né? Que também o outro vai fazer, mas ao mesmo tempo, quando eu encontro, eu estar aberto pra capacidade e a potencialidade do outro que já despertou dentro dele. Né? Que são as terapias realmente que são verdadeiras, né? Terapias que realmente trazem aí transformações para as pessoas. Mas eu acho que a grande dica pra gente passar para eles é assim, questionamento. Questione muito isso. Discernir, né? Discernir. Tente usar a lógica. Se aquilo tem lógica, tem sentido e tem logos. Sim, né? tem luz. Tem luz. Né? E de repente fala, mas que lógica absurda é essa? Sim. Né, Marcelo? Então assim, a gente vê que existe uma coisa louca nisso tudo. Fala, pô, meu... Mas você sabe o que eu vejo muito? A luz tá na respiração, tá no prana. Eu vejo que às vezes a gente acaba procurando determinados terapeutas por uma simples no desespero. Porque se a gente realmente parasse para respirar, a gente ia ver que às vezes é uma coisa tão pequena que a gente nos desespera. Eu falo isso porque a gente acaba, às vezes, colocando o nosso dinheiro em coisas muito mais aproveitadas e a gente, às vezes, paga. Sendo que uma questão de respiração, de acalmar os seus ânimos, você ia ter clareza. Isso é você ser o seu próprio autoterapeuta. Porque, gente, o terapeuta tá dentro de você, o seu mestre. Ele tá dentro de você. Né? Inclusive, você que... Depende de como você acha que você desperta ele ou não, né? Do trabalho que tem que fazer.
Mas e como é que você está vendo essa nova era? Você particularmente, você está vendo que existe um potencial realmente que é dito por aí? Você acredita nos índigos? É uma questão assim de... Sim, não acredito, né? Hum, Eu vejo que ainda não. Sabe o que eu sinto? uhum. Que as pessoas que estão desconectadas, elas estão fazendo o trabalho delas. Vou vender hambúrguer, vou não sei o que, vou poluir, vou fazer empresa de cigarro. Elas estão fazendo o trabalho delas. Eu não vejo. É que eu acho que o bem tá tímido demais. A lei tá tímida demais. Você acha? Ela tinha que ser mais autêntica, com mais força. Então a gente traz também uma crença dessa coisa católica, que parece que tem que ser assim, né? O bem tem que ser tudo. Não, o bem tinha que chegar chegando. Que é isso que tem que Impor, né? tem que impor, mas não é impor da agressividade, é impor da sua nobreza. Engraçado que Ser nobre você tocou mesmo. no assunto que me fez lembrar um insight, me deu um insight aqui que me fez lembrar uma história, não sei se não é do seu tempo, porque você é bem mais nova, mas assim, existiu uma série nos anos 80, começou nos anos 70, que era o Dallas. Dallas foi construído na época em cima do mocinho, né, que era o cara chamado Mark Harris, quer dizer, o Mark Harris era o personagem que era do Homem do Fundo do Mar, mas que fazia também essa série, que era o mocinho. Esqueci o nome do ator. E ele era o cara principal, assim, que ia mexer exatamente em cima da tônica da série, né? Só que aí entrou o Larry Hagman, que é o amo da Disney, um gênio, que você deve lembrar, Sim. o Major Nelson. Ele entrou na história e ele, por ser o vilão, ele desbancou o mocinho. Isso, se você for pegar para as novelas que a gente vê na televisão e tal, sempre o vilão tem papel de destaque. Ele sempre tira, ele deixa o mocinho de lado, né? O mocinho acaba se afastando da história. Quer dizer, por que o ser humano tem tem tanto gosto Tem medo. Tem Não, medo. por que dá ênfase tanto para o lado dos bandidos das histórias? Então, pra mostrar pra gente que o bonzinho, ele não pode dizer não, o bonzinho não pode chegar, ele não pode se impor. Eu falo pra todo mundo assim, que quem é muito bonzinho carrega uma força que na hora que dizer não, vai desbancar o outro. Sim, é. Porque você tá carregando o outro nas suas costas. Então o que eu sinto é, a gente tem que ser mais autêntico, criar realmente novas empresas, colocar as músicas de verdade, porque o que a gente vê hoje é barulho, não é verdade, música. isso também, é. Então a gente tem que o quê? E se unir, porque se a gente não tá com condições financeiras, e exemplo, vamos dizer que eu tenho uma energia que o Fred não tem. Poxa, vamos unir para criar uma energia, Uma egrégora que uma funcione egrégora pra que gente. funcione. Mas é o que eu vejo que ainda as pessoas que estão, né, vou botar bem entre aspas, né, que estão na espiritualidade, elas ainda estão com muita vaidade dessa coisa. Também. Elas querem fazer tudo sozinha e não vai fazer, tem que se unir mesmo. Agora o momento é outro, né, Marcela? O momento é união. O momento não é mais você fazer sozinha. Antigamente até podia. Antigamente não tinha essa, que nem da internet. Hoje em dia você acha, você Todo se mundo, acha os seus tá pares. lá, o mundo tá lá, né? Antigamente não. Então antigamente tinha aqueles seres que eram grandes, vinham, era aquela questão das escolas iniciáticas, eram realmente abafados, que ninguém podia saber. Hoje em dia Tudo não existe hermético, mais né? isso. Antigamente, agora não tem Hoje mais essas coisas, isso, né? não existe mais isso. Então hoje, se você encontra uma pessoa que tem o mesmo sonho que você, tá, cara, se une, vai fazer. Tá na hora da gente começar a botar a mão na massa e fazer, Fred. Parar de ficar assim, ó, nesse status, que é o que o Urano e a galera lá da conjunção vai quebrar. Ó, vamos tirar a roupinha, né, prender o cabelo e vamos ver que a gente tem que reconstruir. Porque o que tá mais não dá pra ficar. Né? Então a gente tem que parar com essa coisa de... Tem uma frase do Bezerra de Menezes que é isso. A gente fica muito discutindo a ideia e na hora que tem que pôr em prática, já passou do tempo. Já passou. Fiquem fazendo um grande ensaio quando a prática se foi, Sim. né? Eu tenho tem uma música que eu escrevi que veio pra mim, né? Que todas as músicas são pra mim. Depois você conta um pouco dessa história pro pessoal também conhecer. Eu converso com minha parte espiritual através de música, né? E música é espírito, Nossa, é peixes. Que a frase é assim, ó. Faça fazendo. Então a gente às vezes fica assim, quando tiver perfeito eu faço, não existe isso. Você só vai saber o que você tem que lapidar quando você pôr o negócio pra funcionar. Então faça fazendo, ame amando e não perca tempo. Porque quando a gente cria uma música, eu muito tempo fiz isso em estúdio, você começa a criar ela bem brutal mesmo. Ela é um corpo bruto, você vai lapidando, eu vou tirar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou fazer uma frase vai assim. Vai na prática, né? Vai indo, vai construindo. Mas na prática. Na prática. Você não tem como... Não na ideia, mas você recitar... na ideia. Não, é diferente de um Mozart da vida, que vem tudo pronto, ele só transcreve, porque o Mozart era assim, né? Ele vinha, recebia toda a informação e não tinha... você vai pondo, depois você arruma. Você vai ver, então, tem uma música que ela canta assim, né? Desperte meus anjos, desperte meus anjos, desperte para ver o que vocês podem fazer.
É que a gente não acredita. A gente tinha que crer mais. A gente tem uma força que quando a gente aciona e se junta com pessoas, o Aí a negócio coisa cresce, né? cresce. E o que você aconselha então para fazer? Olha, eu aconselho, que nem eu falei, se você achou um amigo que tem a mesma ideia, né? E às vezes, gente, a gente tem que ter concessão, sabe? Às vezes assim, poxa, a ideia do cara, às vezes tá muito mais lapidada do que a minha. Por que não? Por que não eu ir pela ideia do né? cara e aceitar o que eu posso dar? Então, exemplo assim, se você tem a capacidade, se você tem... Porque no mapa astral mostra a sua missão, sua função social no mundo. A questão é que a gente ainda não está fazendo a nossa função social no mundo. E você precisa estar lá. Então, exemplo assim, se não existisse esse programa, provavelmente muitas pessoas não iriam assistir, não iriam se conhecer. Então a função social do Fred tá sendo colocada, sabe? Tá colocando, a gente tá fazendo. E a sua função social? Você tem que achar, e é isso que dá alegria. É importante mesmo, é verdade, né? E é isso que dá alegria. Por mais que é desafiador e difícil, às vezes, trabalhoso, mas é no trabalho que traz o amor, a alegria. Mas você consegue descobrir tanta coisa nesse potencial, né? Que você pode fazer. Poder de criação, poder de realização. Sim, conhecer gente. Nossa, conhecer pessoas. Então, eu vejo que as pessoas, elas têm que deixar o smartphone desligado. Né? Então, exemplo assim, eu vou contar... Isso é quase impossível para muita gente, né? Então, exemplo, eu tenho uma questão no mapa que eu tenho muito medo da exposição. Você tem isso? Tenho medo. Então, assim, pra cantar, que é onde é a minha grande potencialidade. E aí, legal. olha que interessante, gente, o que eu fiz? Eu entrei nesse medo, fui sentir esse medo, aonde vinha, e eu falei, eu preciso botar uma prática, né, alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu pego o microfone, eu finjo que é uma garrafa de plástico, e aí eu vou para um palco que tem, e tem um monte de gente lá sentada. E eu vou lá pra cima. Você vai no karaokê? Eu vou sozinha e começo a cantar como se eu estivesse no banheiro, como se eu estivesse pra quebrar esse medo. E aí eu faço uma, duas, até ficar orgânico. Aí acabou o medo, gente. Não, mas aí você faz isso e você vai então em lugares que fazem isso? Vou públicos. Olha que legal. Porque aí na hora que eu tenho que agir, eu não tô com medo. Eu já tô... Então, uma boa dica. Isso é uma boa dica. Por exemplo, assim, você tem medo, às vezes, de dançar na frente dos outros, né? Você quer muitas vezes se apresentar. Gente, vai no meio do metrô e começa a dançar. Aí esse é o quebrar, porque todo mundo vai te olhar. Porque as pessoas estão sem vida. Então, eu percebo isso. E aí é aquela questão, as pessoas vão te olhar. Porque você tá dando movimentação. Então, você tem que encarar isso e falar assim, não. Então, exemplo assim, de manhã, eu acordo, né? Uma coisa que vocês podem fazer, gente, é simples, não é difícil. Dá bom dia para as pessoas. Você quebra as pessoas, porque as pessoas não estão mais acostumadas a viver em comunidade. Não, um monte de coisa se perdeu. Então, dá bom dia e dá um sorriso. Entra, bom dia, tudo bem? As pessoas até vão ficar assim, nossa, ela tá me olhando, porque as próprias pessoas não se olham. E elas não têm consciência de que isso é importante e que se perdeu, né? Se perdeu. Por exemplo, você vê as práticas antigamente sobre os bons comportamentos, existia um livro, até que eu, quando eu era pequeno, eu ganhei um livro chamado Boas Maneiras, né? Boas Maneiras. Porque minha professora falou assim, você precisa desse livro aqui, ele me deu de presente o livro, né? E aí a minha avó falou, você não tem vergonha? O professor precisa te dar um livro para você conseguir entender o que é Boas Maneiras. Mas hoje não tem mais isso. Não tem. Porque se perdeu também o que era prático de boas maneiras. Até o cavalheirismo, abrir a porta para donzela, as pessoas, né? Entrar, aí arrasta a cadeira para outra pessoa sentar, deixa você que a serve ou serve. Então você tomar as iniciativas, você ser o cavalheiro da história. Essas coisas são simples. Sim. É muito simples isso. Mas é que as pessoas estão na pressa, né? Não, sim, mas isso é um ato, aí que tá, o ato da doação. Isso. Mas o ato da doação, ele acontece quando eu não tô na pressa. Quando eu não tô fazendo por fazer. Quando eu não tô fazendo por fazer, eu tô fazendo inteiro naquilo. Você tá no fullness. Eu tô fazendo aquilo. Ali. Então, exemplo assim, a gente fala, você fala assim, né, essa questão que tá muito pressa. Não. Saturno e essa grande conjunção vai fazer que com o tempo ele desacelere. Quem vai estar na pressa é que vai ficar bem irritado. Porque você vai ter que o quê? Vivenciar, acordar, vivenciar. Então, se você tá ainda muito desesperado, muito agitado, porque você vai ter que encontrar a paciência dentro de você. Porque Saturno tá em casa, Saturno não gosta de pressa. Ele acabou de entrar, Saturno não gosta de pressa, ele gosta de fazer as coisas. Depois Saturno entra em Aquário, que também é uma casa que ele gosta. Então, gente, respirar.
Vai ter que Eu respirar. recebi um texto da querida Berenice Belato, beijo pra você, Berenice, tá vendo a gente aí. Ela estava me mandando um texto que estava dizendo assim: por que a gente está ainda perdido, Marcela, nessa questão do nosso tempo ter menos tempo, né? Então a gente não entendeu que a gente está numa outra dimensão, numa quinta dimensão junto com a terceira. Não sei se é assim que você vê. Então o que você precisa fazer? Lá no texto está assim, eu vou te dizer o que o texto estava dizendo, depois você me diz o que você acha. Você tem que entrar na história da tua vida, no que você tem que fazer, pensando que você está entrando na quinta dimensão e que você vai ser a senhora do tempo. Que você vai ter esse domínio do tempo, e depois que você estiver na terceira dimensão, você fala, bom, mas não passou-se tanto tempo assim, eu consegui fazer minhas coisas, né? É assim que você vê também, é assim que funciona. Como é que para você funcionam as dimensões dentro dessa nossa terceira aqui? Eu vou dar um exemplo para ti. Eu gosto de dizer assim, quando você tá no flow, no seu fluxo, na sua vida, tudo acontece. Você vai atravessar a rua, tá sinal verde, você não para, você vai. Você vai pegar o ônibus, você acaba de chegar no ponto, o ônibus chega. Porque você está o quê? Você confia na vida. Confiar na vida é estar na quinta dimensão. Você não se preocupa se você vai ficar muito tempo na fila. Não existe essa preocupação. Não existe a preocupação. O que existe muito é... As pessoas já vão na fila assim, ai, será que vai ser rápido? Será que porque já tá pensando no outro. Não tá vivendo no agora. O agora é quinta dimensão. Então, ou seja, você fica no flow e você fica feliz, porque nada te bloqueia a vida. Né? Nada vai te bloquear. E aí isso é uma coisa bem interessante, porque a gente tem bloqueios dentro do mapa. Então, correlacionando com o mapa, a gente tem influências e bloqueios dentro do mapa. Então tem lugares e pontos na sua vida que você fala assim, nossa, meu, é difícil lidar com essa questão. E aí então, a gente pode... então é interessante mesmo. Então você não é questão que você, por ser astróloga, você precisa que as pessoas se consultem contigo, mas é que você vê a necessidade de uma vida integrada com a astrologia na plenitude. É tudo ali. Tudo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem as 6 casas, 6 signos polarizados, né? Então o que acontece? A gente tem que integrar os polos. Quando eu integro todos os polos, eu abro. Porque na verdade a gente vive dentro do mapa astral. Nós não somos o mapa astral, a gente tem que conhecer o autor da história, que é o espírito. A gente tem... Então, pra gente conhecer o autor, a gente tem que o quê? Brilhar no nosso papel, vivenciar aquilo, descarregar aquelas energias e não ir contra. Então, o que acontece? A gente tem um eixo que é Sagitário e Gêmeos. Sagitário é a sabedoria. E Gêmeos é a curiosidade. É quando assim você começa a conhecer as coisas, então você precisa de curiosidade. É a versatilidade. O que acontece? Eu tenho que saber a sabedoria, ao mesmo tempo falar ela de maneira versátil e diversificada para todos os tipos de pessoas. O que é difícil, né? Como é que você vai como é que eu vou falar? E como é que eu vou falar da sabedoria? Então, ou seja, eu vou falar do mesmo assunto e como é que eu vou falar de uma linguagem simples? E aí a gente diferencia o profeta do verdadeiro e do não. Então. Porque se é um profeta que só sabe falar de uma mesma forma e só sabe falar para aquele grupo, ele acaba excluindo o outro, excluiu, não integrou, tá sem falso. Tá sem função, né? Tá sem função. Então, exemplo, eu vou ter que falar de exemplo. Tem muita gente que é cética e não acredita em astrologia, acha que é coisa de bruxismo, acha que é coisa mística. Tá bom, me chama para fazer uma palestra no seu espaço. Eu não vou falar do sol, vou falar de autoestima. Eu vou falar da mesma coisa, mas eu não vou usar astrologia. Eu vou usar os arquétipos astrológicos, mas eu vou trazer a linguagem daquela pessoa. Olha que legal. Então você está fazendo uma coisa bem diferente mesmo no mercado, né? Sim, é diferente. Você está falando sobre... E eu trago a música. Eu canto o mapa astral. Porque dá pra gente cantar. Dá pra gente cantar. Esse mapa astral que você fez de mim também é cantado? Então você pode cantar? Todos dá pra cantar, olha todos que legal. dá pra tocar. Tem música. Então quer dizer que o mapa astral da gente é a nossa música mesmo. É a sua música. E a grande obra é a grande sinfonia, só que cada um tem que tocar a sua nota. Você tem que achar a sua nota. Isso tem a ver com aquela história que a gente ouviu, não sei se é verdadeiro também, mas eu achei tão bonita, que fala que na tribo africana você tem a sua uma canção que quando você nasce eles cantam pra você. Eles cantam, continuam a cantar pra você. Sim, isso, tem a ver também com o seu mapa, tudo isso. Eles sabem de tudo isso e fazem isso lá. Sim, é que eles fazem de uma forma bem... mais pessoal deles lá. Não, eles fazem de uma forma bem simples, né? Eles, na verdade, eles não quebram a tradição. A gente quebrou muitas tradições. Sim, a gente veio achando. Então, assim, existem tradições que, claro, precisam ser quebradas, porque são tradições que não nos levam à parte espiritual, mas existem tradições que precisam ser reativadas.
né? E principalmente o ocidental perdeu essas tradições. Do respeito, da onde você veio, do não sei o que, blá blá blá. O respeito ao seu ancestral, cara. Então a gente perdeu, a gente quer. E a tradição é câncer. Então, exemplo assim, vou dar dica aqui, os cancerianos. Qual que é a função dos cancerianos? Puta, tem tanta coisa. A nossa função é resgatar muita emoção por aí também. Não, mas a função. A nossa função musical do Serenata. A função dos câncer. Vocês podem ver isso. Gente que traz Sol, Lua e Ascendente em Câncer, tá? Ou você que traz muitos aspectos em Câncer. Você chega na casa de uma pessoa, você já quer o quê? Você já quer arrumar, você já quer deixar bonito, você já quer deixar aconchegante. O que o canceriano veio fazer? Veio nutrir o planeta Terra. Ele veio o quê? Nutrir as raízes, veio trazer a questão da ancestralidade. Então, mas o meu trabalho de Serenata, você saber como é que é, né? O resgate de tudo é um isso. resgate. Então eles sabem cuidar, então eles veio resgatar o cuidado, veio resgatar, eles veio botar tipo a casa em ordem, para que a gente possa ter uma casa mais evoluída. Então eles primeiros veio cuidar do terreno. Que legal, então que cada bacana. pessoa tem uma função. Então, já que você começou com esse assunto aí, então vamos continuar. Sim. Esse é o Câncer, e depois a gente tem o Leão. A gente tem o leão. Então, os leoninos, Lua, Sol e Ascendente Leonino, eles vieram trazer alegria, o brilho. Então, primeiro a gente tem que o quê? Fazer o terreno, que são os cancerianos, né? Que vão cuidar. Eles vêm cuidar, eles vêm nutrir o terreno, porque eles são água, então eles sabem como nutrir. Já os leoninos não, eles veio expressar, leão, eles vieram expressar aquilo que foi nutrido. Eles vieram, a gente pode dizer que, por exemplo, eles vieram trazer a energia para a Terra começar a florescer, porque a Terra já foi irrigada pelo câncer. É isso. E aí o leão, ele põe o fogo para trazer vida. Trazer a vida, trazer né? a vida. Porque é isso, porque quando a gente põe a semente contém também a astrologia. Porque eu preciso de uma terra apropriada, elemento terra. Então, o que é pra gente? Minerais, macronutrientes apropriados. A pessoa está comendo só junk food, não é apropriado. Depois eu preciso de uma água apropriada. O que é? São emoções elevadas. A própria bebida, a gente sabe a importância da água. Sim. Né? A água, o ambiente onde você está. E aí a gente precisa da semente. A semente, ela tem o elemento fogo e o elemento ar. A semente é uma coisa muito louca, porque ele é todo potencial. Ainda no astral, né? Que não é físico, não acontece, né? Porque o elemento ar é a ideia e o fogo é a vitalidade, é o combustível, que é a parte que tem dentro da semente. Então o que acontece? Eu só vou conseguir fazer com que uma ideia germine e me dê frutos se eu tiver uma água, se eu tiver uma nutrição, se eu tiver um bom terreno, senão não cresce. Senão não vai. Senão não cresce. Bom, a gente falou de leão, temos mais pela frente, a gente tem o virgem depois. A gente depois tem virgem. Então os virgens são os grandes, eu gosto de falar que os virgens são os grandes engenheiros. Porque o que acontece? O que ele faz, né? Os virginianos, Sol, Lua e Ascendente, eles têm a capacidade de colocar tudo em ordem, de eliminar aquilo que não presta, das impurezas, e fazer com que essa expressão que foi nutrida, que foi primeiro nutrida e depois foi eclodida para fora, porque os leoninos são os grandes do drama, eles põem pra fora, né? O que os virginianos fazem? Eles lapidam esse drama, essa expressão, para que fique cada vez melhor. O que isso significa? Trazendo aqui pra vocês, vamos pensar no sol. Eles vão tirando as impurezas para que cada vez mais tenha luz. Eles são a parte perfeccionista. Isso, por isso que eles são perfeccionistas. Né? Então eles criticam não uma via negativa, eles criticam para lapidar e melhorar a sua própria expressão, sua própria autoexpressão, para minha capacidade. Então, exemplo assim, vamos dizer aqui que eu agora tô querendo trazer a felicidade e a alegria, e aí eu tô falando com uma voz bem baixa, tal. Aí vem o virgem e fala assim, não, se você arrumar aqui, olha como eles arrumam. A postura, né? Se você arrumar a postura, arrumar aqui e você tirar essa forma que você tá, você pode entonar melhor a voz. Então você vai poder expressar melhor o que você tá sentindo. Aí, ó, expresso o que eu tô sentindo que é câncer e o virgem me ajuda ao que é lapidar isso. Por isso que a importância de você ter os elementos em você, né? Os signos em você, todos. né? Você tem todos, você carrega todos. Ah, mas o meu sol... Não, você carrega todos. Bom, a gente continua ou ainda tem mais coisas de virgem? Ah, não, de virgem tá bom. E a gente seguindo aí. A gente vai pra Libra. Só lembrando, gente, a gente não falou dos 3 primeiros, mas assim, a casa 12, que é peixes, contém todos. Então Libra contém os outros 6. Ah, tem isso? Para que eu possa chegar em Libra, primeiro eu tenho que
ter os outros 6, senão eu não consigo chegar em casa 7. Ela contém mesmo. Ele contém. Libra é o seguinte, então, ou seja, então vamos pensar lá em Câncer, eu sinto, eu tenho um sentir. Eu vou expressar esse meu sentir e vou lapidar essa minha expressão. Na casa 7 é eu doar para o outro. Então eu tenho que doar o meu melhor para o outro. A casa 7 é a sociedade, é a sociabilidade. Então, exemplo assim, então vamos dizer o mesmo exemplo. Tô falando com a voz baixa, pequenininha. Você às vezes não vai escutar. Eu não vou conseguir expressar o quanto eu pude expressar. Então na casa 7, casa 7 é o doar e receber. É o quanto eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Legal. Né? Tá. Então isso é muito bom para os librianos. Depois a gente vai lá para Escorpião, casa 8, né? Você com Sol, Lua, Ascendente ou também vários elementos. A casa 8 é uma casa onde, assim, eu posso dar além disso. A casa 8 eu preciso dar aquilo que eu construí como ego, que eu dei para os outros, que eu servi para os outros, que eu lapidei, e aí agora eu tenho que dar para o espírito. Então primeiro eu dou para você, depois eu dou para o espírito. E aí o espírito, que é relacionado com a casa 9, que é a casa de Sagitário, que é o Centauro, que é Júpiter. Então agora vamos falar de Escorpião. Então para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou vários elementos. Então o que é Escorpião? O Escorpião, eu tenho que fazer... Primeiro eu tenho que doar para o outro, o máximo que eu posso, né? Então eu tenho que aprender a fazer esse processo de horizontal, né? Para depois eu entregar aquilo que eu construí. Então a gente está aqui, gente, para construir um corpo, para vir o verdadeiro dono, que é o espírito. E aí o espírito, mas aí a gente tem que o quê? Abaixar a cabeça e desapegar realmente disso, que na verdade a gente tá aqui para que o mestre entre em casa, na casinha dele, que é o templo dele. Porque aí a gente ganha a casa 9, que é a sabedoria, que é Sagitário, que é o Júpiter, que é Zeus. Que aí Deus pode entrar nesse corpo. Enquanto a gente não doar o máximo que eu posso doar para o outro, a sabedoria não chega. E aí depois, na casa 9, o que eu faço? Eu construo, materializo a sabedoria na prática. Por isso que Saturno e Júpiter estão um do ladinho do outro, que eles precisam. Então para eu saber realmente se uma pessoa é sábia ou não, é o quanto ela constrói de sua própria obra na Terra. Não adianta a gente ficar falando. Falar é fácil. Sim, a construção é mais difícil. A construção. Pôr a mão na massa. Porque, na verdade, o Capricórnio, ele é o quê? Eficiência, se aquela pessoa é eficaz ou não. Se aquela pessoa me traz resultados. Né? Então, assim, você tem que ser uma pessoa eficiente. Então, para eu ser eficiente, por isso que Virgem é importante, que é o segundo elemento terra, eu tenho que saber lapidar para saber melhor exemplo. O quanto esse meu dedo, na música, o quanto esse dedo pode tocar mais rápido para eu trazer um outro som. E eu preciso fazer isso na prática, para saber lapidar isso aqui. Verdade. E a casa 11, que é a casa mais maravilhosa que existe, que é Aquário, né? Por que você acha tão maravilhosa? Porque Aquário, né, gente? Aquário é o melhor. Não, gente, Aquário contém todas. Você é canceriana, né? Você não, eu sou ascendente em Aquário, né? É que o Aquário, ele contém todas as outras, né? Contém as 10. O Aquário é o compartilhar com o mundo aquilo que eu construí de sabedoria em mim, que eu materializei. Então é isso? Então é pura sabedoria, então. Pura sabedoria. Aquário é. Mas aí o que acontece? Eu compartilho com os outros, né? Eu compartilho com os outros, não no sentido só vertical, mas... não só no sentido horizontal, mas é vertical. Eu acesso a todas as dimensões, eu compartilho com todos os meus irmãos. Você compartilha com as suas divindades também? Divindades também. Então, mas o aquariano também tem essa questão de ser um pouco solitário, não? Não, é que o Aquário ele é tão excêntrico, que tem uma parte também teimosa do Aquário, né? Que às vezes ele não quer dar o braço a torcer, né? Que aí tá vibrando no... Que também, gente, cada signo tem a sua parte mais evoluída e menos evoluída. Sim, né? Então a gente... polar, então o virginiano que é muito evoluído, ele se perde nos detalhes. O virginiano que é muito evoluído, ele não se perde nos detalhes, ele tira aquilo que não tá funcionando e ele vai para onde ele tem que ir. Virginiano. O aquariano também. O aquariano, às vezes, ele se perde nessa excentricidade dele. E aí, o que acontece? É compartilhar. O que é compartilhar? O que você tem de melhor? O que eu tenho de melhor? Junta. Então, tem a união. O aquário é a união. Mas aí, se o aquário ele não mata o leão, ele fica na vaidade. Porque o eixo aquário e leão é o mesmo eixo. Então, se eu não mato a minha vaidade, eu vou achar que o que o outro tá fazendo é horrível, que o melhor que eu tô fazendo é o meu.
E não é. Cada um tem o seu melhor para dar pro mundo. E aí tem que trazer um pouco da humildade, né? E peixes, né? O último signo que aí, gente, peixes a gente fala que é a espiritualidade, né? Como um todo, né? Mas a gente já passou pelos outros? Já, né? a gente já passou. Então, peixes, o que acontece? Eu compartilho aquilo que eu construí com a humanidade. Gente, humanidade é tudo, tá? Tem os desencarnados, não encarnados, tem todo mundo aí, não é só que tá aqui, não. É uma unidade. É uma unidade. O que eu faço? Eu próprio dissolvo a minha obra. Ah, é? O peixes é Netuno, é o oceano. Tudo que você põe no oceano é dissolvido. Né? Na verdade, deveria ser, gente. Vamos colocar o plástico de lado, que isso é um grande karma para a humanidade que vai ter que trabalhar com relação a isso. Como é que vai tirar esse plástico do oceano, de tudo, né? É o karma que a sociedade de viver do consumismo criou para si mesmo, né? Inclusive os oceanos estão repletos deles, né? Então, e a gente come, né? Os peixes comem isso. Então, gente, vamos começar a ter consciência do que você tá aí plasmando para sua vida no futuro e para agora. Então, peixes, eu dissolvo tudo para voltar para aquilo que não tem limite. Porque peixes não tem limite. É tudo para ele, é todo o oceano para ele caminhar. É tudo para ele. Então é muito grande. Tanto é que se você vai pro oceano, você não vê para onde chega. É muito. Então peixes é uma maravilha. Por isso que traz uma confusão. Porque você fala assim, peraí. Então, peixes também. A gente tem os dois tipos, né? O mais evoluído, que é aquele que vive no amor incondicional. Porque o que acontece? O nosso amor, o seu amor e o meu amor é igual. O que não faz o amor se unir são os condicionamentos que a gente acabou tendo, que está relacionado com o seu corpo físico e o meu corpo físico. Então, peixes, ele ama além da estrutura física. É um amor que ele vai além, ele não te vê como físico, ele te vê como um ser. É a compaixão genuína, é empatia, né? Que legal, então é uma grandiosidade desse signo, né? O peixes é isso, ou ele vai ser o grande santo ou o grande pecador, ou o grande diabo, você pode ter os dois. Que legal, mano. E tem os dois dentro de si, a gente tem os dois dentro de nós mesmos. Tem uma frase que fala isso, né, Marcela? Você é o animal que você alimenta, não é? Isso, Que aí é uma questão também de trazer essa questão de integrar as polaridades, vamos dizer, o virgem com peixes, que é esse eixo. O que acontece? Qual que é a grande dificuldade do virginiano? Amar as imperfeições. Ele tem que aceitar as imperfeições. O que é amar as imperfeições? É isso, amar peixes, eu amo sem ter condições. E o virgem é saber que eu preciso amar. Amar, gente, ao limite do outro. Até o outro vai amar isso. Entender, inclusive, que cada um está num estágio de evolução. Isso. E aí eu tenho compaixão. E aí eu entendo o outro. Ô Marcelo, a gente não pode esquecer de quem ainda não falamos, né? Sim. Que são o Áries. O Áries. Então vamos falar. Vamos falar de Áries, vamos de Touro. Pô. Então Áries inicia o zodíaco. Né? Então ele é o grande iniciador. E por ser um grande iniciador, eu gosto de falar que Áries é o ascendente. Olha como é fácil a gente entender a astrologia. O ascendente é o guerreiro que a gente traz, o arquétipo. E então a gente tem que ter coragem de desbravar. Então, exemplo assim, se eu tô no meio do canavial, pra eu abrir caminho, eu tenho que ter força de guerreiro, eu tenho que ir com agressividade mesmo. Ele é o grande guerreiro que vai com o escudo pra abrir o caminho pro rei, que é o sol. O sol não faz o trabalho sujo, o sol é nobre. Quem faz isso é o guerreiro. Então, os arianos que você traz, esse arquétipo forte, veio para abrir caminho. Tem que abrir caminho. Então, exemplo, a gente tem Áries em algum lugar do mapa. Então, o meu Áries está na casa 3. Aonde eu abro o caminho? Através da minha expressão. Da minha capacidade de trazer novas ideias. Que é isso, Áries é isso. Depois vem Touro. Touro é o que dá as formas. Então, o touro é o que faz o quê? Ele traz a ideia de Áries e dá uma forma para aquilo. Então, para eu dar uma forma para aquilo, eu tenho que valorizar. Então, você tem que trabalhar com a terra, você tem que valorizar o seu corpo, a sua limitação, o quanto você pode ter essa força de guerreiro no seu próprio corpo. Que é um signo bem para isso, né? Touro é isso. Bem forte, bem parrudo, né? De parrudo, de perseverança. O quanto eu tenho que ser perseverante para eu abrir espaço para o sol entrar. E tem aqueles dois lados, né, que você falou, né? Porque tem o cabeça dura que bate. O cabeça dura é fácil a gente ver taurino. Taurino refinado e taurino não refinado. Como o touro está relacionado com a matéria, porque é o signo da matéria, né? Que é um signo fixo. Sabe quando a gente vê uma pessoa que valoriza? Você dá R$1.000 para um taurino refinado e um não refinado.
O refinado, ele vai pegar R$1.000 e vai comprar um quadro. Vai valorizar o dinheiro dele. O não refinado vai lá na 25 de março e compra um monte de coisa. Ele se apega a um monte de coisa. Ele quer volume, ele quer quantidade. O refinado quer qualidade. É qualidade, tá. Ele é qualidade. É esse que é o mais conforto, que gosta de conforto, né? Tudo, né? Mas aí ele vai... No conforto ele tá relacionando o valor. Ah, Eu foco, olha isso, ó. Eu foco em um quadro só, paguei R$1.000. Mas aquilo me traz uma Bem, estética, uma beleza, porque quem rege o touro é Vênus, me traz beleza. O refinado não, o refinado ele quer posse, ele tá na falta, ainda tá na carência. Não, então, refinado não. Não, o refinado ele tá na carência, né? Então ele precisa ter muito pra ele ter pra ele tá no sentido de que ele tem. Então, mas aí é uma crença bem pessoal. Né? É uma crença, são crenças. Né? Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que tem Vênus em touro, não necessariamente ela vibra na sua qualidade mais sutil. E aí o último, né, que a gente falou, que a gente não falou, que é o Gêmeos. Bem, o Gêmeos, o que acontece? Ele tem a capacidade de comunicar, né, dentro dele uma forma. E dentro dessa forma tem uma expressão, uma afirmação. Então o geminiano, ele tem a capacidade de expressar, de trazer o conteúdo. E é Hermes, né? Hermes é Mercúrio. Então a capacidade dele ter, ó. Porque Gêmeos é a rapidez. A da capacidade de rapidez mental. Então, você deve ter um pouco de Gêmeos aí, você. Tem forte Gêmeos. Né? Tá bem claro, né? Isso tem forte, de você conseguir fazer isso, esse jogo, de comunicar pro mundo. Então isso começa lá na nossa primeira infância. Como é que estava me expressando na minha primeira infância? Então, por exemplo, se eu não tenho uma capacidade de conversar com os meus irmãos, eu vou ter dificuldade de conversar com os meus parceiros, com as pessoas fora. E, consequentemente, eu vou ter uma dificuldade, porque Aquário é telepatia. Aquário é telepatia. Eu vou ter uma dificuldade de conversar com as outras dimensões. Interessante. Então, primeiro por isso que a família é importante. Mas a gente tem que sair da família também, né, gente? Pra quê? Pra eu chegar na minha telepatia. Então aí que tá, né? É uma briga de foice, porque a família é importante, ela é primordial, estrutura tudo. Mas peraí, tem gente que vem envelhecer na família quando não se fez a própria história, né? Isso. Sai com 50 anos de casa, pô, podia ter saído com mais. Não, a família, gente, eu vou falar uma coisa, a família a gente tem que ir o mais distanciado dela, melhor. Não é? E depende também muito do mapa astral, mas se a gente quer nos conhecer, a gente tem que dar passos longos. E a família, ela acaba... Hoje em dia, a família vive muito mais no apego do que no amor. Porque o amor vai falar assim pra você: filho, vai. Uma família que fala isso, abraça. Mas a família estão assim, né? Não, vem aqui, meu filho, fica aqui, meu filho. Porque a gente sabe... porque acha que é isso que é o certo. No fim, não deixa você andar, não deixa você caminhar, não deixa você caminhar, né? Super proteção. Né? E isso que causa todos os transtornos mentais que a gente vê hoje, né? A questão, hoje em dia, que a família não consegue mais dar limite. Você tem que dar limite, tem que falar não pro seu filho. Porque depois, quando vai pra vida, pro mundo, a primeira impacto vai se frustrar e vai querer matar todo mundo. Que a gente fala que é a síndrome do imperador, né? Exatamente. Tem inclusive, a capacidade de aceitar ou de perder, não tem. Então ele não vai reagir positivamente no mundo. E aí é aquela questão também, que a gente tem esse, que aí vira o grande imperador, que aí mata, você vê que a gente vê coisa. Ou a gente vê aquela questão também, o primeiro não já quer voltar pra casa. Já quer ficar debaixo da saia da mãe. É verdade. Então, ou seja, tem que ser o equilíbrio, gente. Não dá pra você ser o cara que vai destruir todo mundo, mas não dá pra você ficar, né? Ai, não, eu vou ficar aqui debaixo da saia da mãe porque aqui eu me protejo. Não, você que vai ter que ser. Você vai ter que ser o escudo no mundo. Por isso que Áries é o primeiro. Então, se você não sabe se proteger, se impor, se colocar, você não vai sair do mesmo. Você não vai sair do lugar. Os dois são elementos interessantes, né? Tanto o Câncer como, aliás, o Áries como o Touro. Eles são aqueles seres que, depende da pessoa, são muito cabeça dura, né? Sim, mais taurinos. Os taurinos são os teimosos. O Áries também é bem teimoso. Porque o Touro já contém Áries. Entendeu? Então por isso também está perto, né? Não, ele já contém, ele tem que conter. Porque, na verdade, o que acontece? Áries é o arquétipo masculino primordial que a gente tem, e Touro é o arquétipo feminino primordial. Por isso que o Sol exalta em Áries e a Lua se exalta em Touro. Então, o que acontece? Na hora que a gente vê o símbolo, é muito engraçado. Dentro do símbolo da astrologia, a gente vê um pênis. A gente vê que agora esqueci o nome do animal. Quando você vê o Áries? É um pênis que tem que fecundar no útero. Olha que interessante. Por isso que dá forma.
Ele tem que dar... E touro é isso, ó. Touro é assim, ó. E tem uma bolinha, porque é Áries fecundando a terra. Então é a ideia do pai que tem que fecundar na ideia da mãe, na forma da mãe. Entendi. E aí o resultado vem nos Gêmeos. O resultado é isso, é eu expressar, eu colocar pra fora aquilo que tá dentro de mim. E aí a gente tem vários signos. Então, exemplo assim, eu trago peixes na casa 2. Qual que é a minha vocação? O que eu trago? Energia espiritual. Eu sei compartilhar, eu tenho que compartilhar com as pessoas da minha vocação. Então, ou seja, eu tenho que estar aberto a receber. Porque a casa 2 é a receptividade, eu tenho que estar aberto a receber. Quem é minha casa 1? É Aquário, as informações de outras dimensões. É muito fácil de ver isso na astrologia. E é muito legal porque você fica tão feliz de que você se encontra na astrologia. Bom, isso a gente percebe que você não tem a dúvida disso, né? Você já se encontrou lá. E as músicas, né? Então, assim, tem uma música que eu trouxe, que é pra compartilhar, que em breve eu vou começar a compartilhar. Demorei 3 anos pra tomar coragem. Eu lembro das nossas conversas aí. Que ela fala isso, né? Quando alguém te encontrar, quando alguém fale quem você é, sabe? Fale, por exemplo, fale pro seu coração que o amor é a sua missão. Lembre-se quem você é, né? Então, assim, vamos todos mundo unir, né? Semear aquilo que tá no nosso coração, porque a nova terra tá aí, esperando para você florir. Legal, bonito, né? Bonito. Você quer deixar alguma dica sobre as pessoas quererem alguma parceria musical com você? Sim, se você quiser uma parceria, porque são mais de 150 composições. Olha aí que legal, gente. É muita composição, gente. Composição pra mãe, pra perdoar a mãe, pra você se encontrar, músicas pra você cantar, que é essa questão da África que a gente tava falando, né? Sim, que legal. Então, pra eu me encontrar, eu canto. Olha que legal. Então, você tem uma direção, então, aí, é uma direção realmente... Ia ser um grande trabalho holístico. Não, grande trabalho. Né? É um grande trabalho que tá precisando de parceiros aí pra você. Que tá precisando, porque ele é tão grande que não cabe em mim, né? Ele é tão grande que não cabe em mim. Você precisa de músicos, de estúdio, de gente que grave isso daí pra você. Na verdade, as músicas vão se tornar peças, vão se tornar em teatro musical, que é o que fazia a Grécia. É, né? É verdade. Então a gente vai contar as músicas. Que legal. Então a gente vai contar aquilo que a gente não escuta mais. Que essa é a minha intenção, né? De falar, então, tem músicas que falam, levanta-te, homem, você vai viver, levanta-te, homem, você vai crescer. Então são músicas para criança, né? A água cai na terra para nos nutrir, cantando isso para criança, para resgatar os arquétipos originais. Olha que legal. Os cancerianos têm isso, porque os cancerianos eles têm a memória, né? Eles acessam o registro acástico muito fácil. É verdade. Como os piscianos também. Câncer e peixes têm uma afinidade muito grande. Eu tive muitas relações bacanas com os cancerianos mesmo, né? Sim, tem essa capacidade. Eu acho que assim, quem tiver aí disposto a fazer essa parceria com a Marcela, eu acho super fantástico. Ideias eu tenho, gente, só preciso de... né? Inclusive, né, porque o conteúdo para se formar vai ser fantástico no resultado, né? Porque a música não é pra mim, a música não é minha, a música é de todo mundo, né? É uma música universal, são músicas universais que falam da mesma dor. Então tem uma música que é muito bonita, que eu fiz depois de um término de relação, que era esse sentimento que me traz dor, me traz sentimento, mas eu sei que eu tô vivendo. E a cada dia, a cada manhã, eu vou renascer de mim mesma. Né? Então eu vou ver o sol, porque a intenção é isso, a gente achar o nosso sol, né? O nosso porto seguro. Pra gente fechar esse bloco nosso aqui, você criou essas músicas do nada, assim, quer dizer, a inspiração veio, você já escreveu? Eu escuto. Você escuta? Porque como eu disse, a gente tem que descongestionar. Então do nada eu tô cantarolando. Eu falei, nossa, uma música. E você precisou aprender canto para fazer isso, né? Não? Não, é natural. Não, você não precisa, pra você entender, pra você conseguir cantar isso e depois escrever isso, não? Eu, na verdade, o que eu não tenho de habilidade é essa parte de virginiano, que é de conseguir saber qual que é a nota. Então, eu sei trazer a ideia através da melodia. E aí eu canto. Então, mas a afinação você já tem, então isso ajuda. Tenho. Aí a outra pessoa escreve a partitura, que é uma coisa que eu tenho que despertar dentro de mim. A habilidade porque quanto mais eu tiver recursos, né, sonoros, mais eu vou trazendo músicas mais afinadas, né? Sim, sem dúvida, é verdade. Então, isso é uma questão de você. Então, você tem que se afinar.
Pra você conectar a antena. Você teve um... É isso, é a pirâmide. É verdade. É a pirâmide, tá tudo na pirâmide. Bom, Marcela, a pessoa quer te achar. É Quer só te você, encontrar, como é que faz? é só você me encontrar nas mídias sociais, ou só você escrever Nutrição Espiritual. Então no YouTube tem bastante material também, ou através do site nutridaespiritual.com.br ou através do e-mail nutriçãoespiritual8.com.br. Por que 8? Porque o 8 tem um significado, né? É o infinito? É o infinito, tem um significado pra gente atrair, pra gente vibrar nisso, né? Pra que a gente possa sair do espaço-tempo. Legal. Né? Para que a gente possa viver a magia da vida, que é sair do espaço-tempo. É, né? E cada vez mais difícil, né? Porque a gente está condicionado nele aí. Isso é. Bom, Marcela, foi um ótimo papo. Obrigado mais uma vez por a gente Fred. estar junto aqui. Obrigada. Ficamos então por aqui, pessoal. Obrigado então a vocês e até o próximo Tocando o Culto. Vai.